Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 19, que fala assim: A esposa desse homem colocou um pano sobre a boca do poço, e sobre o pano ela colocou grão de cereais para secar o sol. Dessa maneira, ninguém suspeitava que alguém estivesse escondido ali. O contexto aqui é que Davi havia fugido de Jerusalém por causa da rebelião de Absalão, que queria tirar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esses dois espias, ou esses dois mensageiros, eles se encontravam em Rógio ali, e havia uma criada que passava os recados do sacerdote Zadok e Ebiatar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só que um dos jovens que pertencia a Absalão descobriram que aquele jovem estava ali em Rógio. Rógio significa fonte do mensageiro e ficava localizado entre Judá e Benjamim. Está escrito em Josué 15, 7, Josué 18 e 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele, descobrindo que aqueles dois espias ou dois mensageiros estavam ali em Rógio, ele vai e conta para Absalão. E os mensageiros descobrem que eles contaram para Absalão. Ele foge para Bauri, uma cidade, e entra na casa de um homem. E no quintal do homem tem um poço. Ele entra dentro do poço, e a esposa deste homem percebe que ele está no poço. Ela coloca um pano sobre o poço e coloca grão de cereais para secar o sol, para disfarçar o esconderijo. Ou seja, essa mulher, ela teve coragem, sabedoria, inteligência e fidelidade ao rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ela escolheu o lado certo, o lado do rei, a qual Deus escolheu e colocou no trono. Mesmo ela colocando a sua vida em risco, ela esconde aqueles homens no poço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram ali escondidos. Podemos dizer o esconderijo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso era o trabalhar do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que Davi faz uma oração. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 31. Ele ora a Deus para que Deus torne em loucura o conselho de Aitofel. Porque a Bíblia vai dizer que Aitofel dá um conselho para Absalão, que ele fosse mais do que depressa e pegasse o rei enquanto estava cansado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aí Absalão, ele toma uma segunda opinião, Uzai. Ele pede o conselho de Uzai. Uzai, ele fala a seguinte maneira: que o conselho de Aitofel para aquele momento não era bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E pede para que ele reúna todo Israel e ele tome a frente da peleja. Isso foi bom aos olhos de Absalão, mas já era o trabalhar de Deus. Porque no versículo 14 do capítulo 17 de 2 Samuel vai dizer que Deus frustrou os planos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, era a resposta de Deus à oração de Davi, que o conselho de Aitofel se transformasse em loucura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali ele dá ouvido ao conselho de Uzai. E mais do que depressa, quando aqueles homens ficam sabendo que os homens de Absalão haviam saído daquela casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eles saem do poço e vai atravessa o Jordão e avisa para Davi, para que Davi, mais do que depressa, atravessasse o Jordão. Porque o conselho de Uzai foi para ganhar tempo, porque para Absalão reunir todos Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ia gastar tempo. Era o tempo necessário que os mensageiros precisavam para avisar Davi, para Davi, mais do que depressa, atravessar o Jordão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Ou seja, a mulher, ela não tinha espada, não tinha lança e não tinha flecha, mas ela tinha sabedoria e entendimento do Senhor.
e discernimento para fazer o que era certo no momento. Ela foi fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo colocando a sua vida em risco, ela foi fiel ao rei. Louvado seja o Cordeiro de Deus. A criada também, que passava o recado do sacerdote, ela também estava colocando a sua vida em risco. Ou seja, o inimigo, ele arma plano, ele arma laço, achando que Deus não está vendo. Mas Deus está trabalhando no silêncio e desfazendo todo o plano do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois diz no texto, versículo 14 do capítulo 17 de 2 Samuel, que Deus frustrou os planos de Absalão. Foi Deus que frustrou, porque Davi havia feito uma oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus usou pessoas simples. Louvado seja o Cordeiro de Deus para colocar o seu plano em ação. Uma criada a qual a Bíblia não relata o nome. Uma mulher anônima a qual a Bíblia não relata o nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E 2 mensageiros fiel ao seu rei. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E um conselheiro fiel. E através deste homem e destas mulheres, Deus, ele deu livramento para Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez o inimigo tenha armado plano, preparado laço e achando que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. E Deus, no tempo certo, vai entrar e vai destruir todo o plano do inimigo. Deus vai frustrar o plano do inimigo na sua vida. Os planos diabólicos que eles têm armado. Louvado seja o Cordeiro de Deus para destruir a tua vida. Deus agora vai desfazer todo o plano. Deus vai frustrar o plano do adversário na sua vida e vai te dar livramento para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Sem usar arco, sem usar flecha e sem usar lança. Mas Deus vai entrar com sutileza, sabedoria e inteligência e destruir todos os planos do adversário. Creia que Deus, hoje, agora, está desfazendo todo o plano do inimigo na sua vida. Quero orar por você. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória, eu oro agora, meu Deus, te entregando todos os teus filhos nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, desfaz todo o plano do inimigo, toda obra diabólica agora, no nome do teu filho amado. Toda arma preparada, Deus, do inimigo não venha prosperar sobre a vida dos teus filhos. Toda língua que se levantar em juízo, meu Deus, não venha prosperar, porque o Senhor é poderoso para desfazer todo o plano do inimigo, no nome do teu filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.